Olá, sejam muito bem-vindos ao Hub Cybertech Brasil. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito caro às empresas, que é a notificação das violações de dados. Normalmente as empresas não querem conversar sobre os riscos, muito menos sobre como avisar os clientes que a perda aconteceu. Para tratar deste tema, nós convidamos Valmir Freitas, que é Head de Riscos Cibernéticos da Kroll. Ele desenhou um rito que minimiza o trauma e os custos das notificações das violações de dados. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Valmir, um estudo recente da IDC apontou uma coisa curiosa, que diz que a maioria das empresas não se veem como alvos. Ao mesmo tempo, no seu artigo, você resgata uma frase que vem sendo repetida por especialistas na área de cibersegurança, que o ataque não é uma questão de se, mas quando ele vai acontecer. Você acredita que a conscientização é o primeiro e o principal desafio das empresas hoje? Sim. Esse jargão aí de não é se, né, mas quando, né, ele é um pouco antigo já, eu que estou nessa área já faz mais de 25 anos, a gente acaba repetindo porque, às vezes, principalmente a alta administração, né, quem não é da área de tecnologia, área de segurança, eles sempre contam com a sorte um pouquinho, né, não sei se isso vai acontecer comigo, se isso é aplicável para uma empresa, eu sou de uma empresa pequena, então eu não tenho que me preocupar com isso. Mas a verdade é que o padrão de ataque ele tem mudado, né? A Kroll também tem uma pesquisa que foi publicada já no começo desse ano, que é referente à consolidação de todos os ataques, né, todos os incidentes que a Kroll respondeu ao decorrer de 2022, que explicita bem, né, essa questão de mudança do tipo de indústria almejado pelos atacantes. Eles estão migrando aí para, por exemplo, a própria indústria manufatureira, porque, por exemplo, se você tiver um ataque do tipo ransomware paralisar uma indústria, o prejuízo é muito grande, porque você deixa de produzir, deixa de fabricar, deixa de emitir nota fiscal, você não consegue faturar. Então, esses atacantes, eles creem que o pagamento, por exemplo, de um ransomware, de um resgate, vai ser mais rápido, porque a empresa não tem muito tempo para pensar. Então, hoje, grandes, médias empresas estão sendo alvos, então cada um vai ter seu limite do que poder fazer num incidente como esse. E aí, Valmir, em um dos seus artigos, você cita um rito que as empresas podem seguir para minimizar o impacto da notificação da violação de dados e diz que é importante definir um plano para essa notificação e para a gestão de riscos. Eu gostaria que você explicasse um pouco qual é a sua ideia. Na verdade, a empresa ela tem sempre estar acompanhada numa opinião legal, que na Kroll a gente não faz opinião legal dos incidentes, a gente ajuda os clientes a recuperar e conter os incidentes, a gente tem advogados parceiros que vão fazer esse trabalho, né? Então, você tem que, desde o começo, ter um especialista junto contigo, um especialista legal que vai dizer em que momento e como você deveria notificar seus clientes, parceiros, né, até usuários internos, seus funcionários do incidente. Então, a nossa lei, se a gente pensar exclusivamente na LGPD, né, o que está em vogue, que foi aprovado recentemente, é a maior preocupação hoje, você não tem um prazo aí para notificar como você tem a GDPR europeia, né, que é, se não me engano, 48 a 72 horas, né, nós não temos um prazo e fica aí aquela famosa prazo razoável que é bastante discutido. Então, além da lei, as empresas têm que levar em conta o nível de transparência que elas querem levar a seus stakeholders, né, são as pessoas que possivelmente foram afetadas, até para mostrar transparência, né, mas é sabido que quanto mais transparência você tiver num evento como esse, é melhor a reação do mercado, é melhor do que esconder ou você colocar informações imprecisas que depois, de alguma maneira, vão ser desmentidas. E você citou aí a questão do legal, né, dos escritórios de advocacia, e a gente já ouviu de muitos deles que essa é a fase que os clientes mais temem, né, e é a fase mais crítica. Eles chegam para os escritórios de advocacia quando o problema já está consolidado, ele já existe, e pedindo socorro. Explica
explica para a gente qual que é a sua ideia. Como é que a empresa pode se preparar para não ter esse pedido de socorro? Na verdade, a prevenção é sempre o melhor método. Ela ter, na verdade, segurança, uma segurança proativa, que evitar que um incidente, que inclui vazamento de dados, que você tem que enfrentar uma realidade de notificar aí o público afetado de alguma maneira. Tá? Mas é, mesmo assim, impossível garantir, né? Mas, às vezes você investe muito, você tem uma brecha que é explorada, mas a parte reativa de saber responder e responder rápido é a melhor maneira. Então, se, por exemplo, você tiver contratos pré-arranjados com empresas como a nossa, né, que a gente chama aqui de cyber retainer, quer dizer, se eu tiver incidente, você já tem um contrato comigo, eu preciso agir rápido. Eu tenho um timeline, um SLA para ser adotado, que se você precisar de mim, toca o telefone de madrugada, qualquer dia, logo eu tenho que começar a atuar. Então, essa é uma maneira, ter um contrato já feito que vai me garantir uma ajuda, uma defesa, uma resposta ao incidente. E mesma coisa também com a área jurídica, né? Se você não tem advogado especializado internamente, você pode fazer o mesmo tipo de contrato com advogados. Quando você precisar de uma resposta de suporte, eles vão atuar logo, porque mesmo em crises como essa, você passar pelo rito de contratação, burocracia, etc., demora alguns dias, às vezes, né? E nisso o incidente já ocorreu, você está tendo seus danos. Então, a melhor coisa é você também, além da defesa proativa, a defesa reativa, né? Ter seus parceiros juntos, já contratados, que vão estar do seu lado, conhecem o ambiente, eles já vão saber o que fazer no momento de eventual crise. E pensando na defesa proativa, você cita que é importante tratar a infraestrutura e tratar a informação de maneira que torne fácil a identificação do que foi violado, né? Para você não ter que, eventualmente, ter que notificar todos os clientes, mas apenas uma parte deles. Isso é um desafio, porque você vai precisar ter um controle muito bom dos seus dados, onde eles estão. Realmente é um trabalho aí de muito, como se diz, muita preparação antecipada. Então, se você tiver incidente, se você já tiver esse controle, seria, assim, o melhor dos mundos, né? Mas muitas das vezes, se você fizer uma comunicação para o mercado, em que você está atuando simplesmente nesse incidente, que você irá notificar os grupos o quanto antes, já é um bom começo, né? Não esperar semanas até para falar alguma coisa. E aí, à medida que você vai conhecendo o que foi possivelmente extraviado, aí você vai direcionar a sua notificação. É importante dizer que aqui no Brasil está tudo começando. Nós não temos esse hábito de notificação. A Crown é uma empresa americana. Por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, a gente faz muito disso. Tem toda uma estrutura para ajudar a notificar, desde um call center, envio até de carta, porque de acordo com a legislação americana, às vezes você tem que mandar uma carta formalizando que aquilo aconteceu, ou uma legislação de outro país. Uma ligação telefônica não vale, um e-mail não vale, então tem que se adotar a maneira correta. Então, a gente está aprendendo a isso, ainda aqui no Brasil. Então, com o tempo, eu acho que se vai adotar os mecanismos, a própria legislação, né, de proteção de dados, ela vai evoluir para dizer exatamente o que tem que ser feito numa situação como essa. Mas hoje, essa prática ela é pouco adotada, sim, por nós. Tá. E há alguma maneira, Valmir, na sua visão, de reduzir os custos? Reduzir os danos, a gente já entendeu que é praticamente impossível, né? Mas reduzir os custos, alguma ferramenta tecnológica, algum planejamento que as empresas possam fazer para, primeiro, ter o resgate das informações o mais rápido possível e, segundo, para que esse resgate seja o mais simples e menos custoso possível? Na verdade, é o que eu falei, não muda a receita. Você tem que, quanto mais preparado você tiver, melhor. Tá? Você precisa pensar antecipadamente no incidente, se preparar, e quando o incidente ele ocorrer, a sua preparação, seu tempo de resposta vai diminuir seu custo. Mas você vai gastar antecipadamente, porque o que acontece muitas das vezes é que as empresas não param para ver quanto que elas perderam no incidente, mas elas pensam quanto que elas gastaram, ou investiram, na verdade, né, gasto, para você responder melhor o incidente. Então, eu tenho certeza que a conta é melhor. A sua conta de preparação é mais baixa que a sua conta de reparação ou de recuperação, até de notificação. Tá? Então, se você tiver tudo isso já acordado, vamos pensar no pior cenário, prevenir, eu acho que eu tenho uma segurança razoável. E eu também quero pensar na minha resposta, como eu disse antecipadamente. Se você já deixar tudo isso pré-contratado,
ou no seu orçamento, de alguma maneira, você vai pagar menos. É que nem você ter seguro, né? Se você não ter o seguro, seu prejuízo vai ser maior. E também é outra questão, né? Se você puder ter o seguro cibernético, você vai reparar parte, pelo menos parte do custo ou prejuízo que você teve no eventual ataque. Então, essa é uma das maneiras. Então, essa é uma cultura que ainda está em desenvolvimento no Brasil. As empresas ainda não têm essa consciência. Não, está evoluindo, a gente vê muita evolução, desde esses ataques de ransomware que já começaram, vamos dizer assim, há pelo menos 5, 6 anos atrás, a gente vê, porque é um ataque muito impactante, né? Sempre tem todo tipo de ataque, mas um ataque de ransomware é um ataque que realmente as empresas sentem de forma imediata, porque a sua informação, ela é tirada de você. Se você não tiver os adequados mecanismos de recuperação, você não consegue ter uma resposta efetiva, né? Então, novamente, essa preparação e antecipação é o que vai te ajudar no momento de crise. E no Brasil, voltando ao assunto de segurança de apólice cibernética, é algo que está começando, é bem diferente do mercado norte-americano, onde grande parte das empresas já tem isso, e a Kroll atua, a maior parte dos incidentes acionados pela própria seguradora, né? A gente é recomendado, aliás, para as seguradoras, mas a gente vê uma evolução lenta, mas acontecendo no país, mas não é comparável a países desenvolvidos, vamos dizer assim. Você tem se deparado, a sua experiência, com mais empresas que têm seguros contratados ou com empresas que não têm seguros contratados? A maior parte aqui não tem seguro. Não tem seguro. Os clientes não têm seguro, mesmo que a gente responde, a gente prepara, a maior parte ainda não tem. A gente vê muita demanda, a gente vê o interesse aumentando, a gente participa aí desse mundo, né, de seguro cibernético como uma consultoria especializada, mas a maior parte das empresas ainda não tem. E qual é o grande problema que você se depara hoje nesse ambiente de cibersegurança? Qual é o problema mais crítico que você se depara hoje, que você considera importante avisar no mercado? O problema é a falta realmente de preparação. O que eu disse já, né? Tem uma evolução, é possível sentir, já estou mais de 25 anos nessa área, a lógica que a evolução que tem ocorrido é muito grande, né? Mas ainda tem as empresas, muitas, até grandes empresas, elas acham, olha, isso não vai acontecer comigo ainda, eu não vou preocupar, que se tem uma dificuldade do profissional de segurança ainda obter o investimento que ele precisa. E às vezes o investimento que ele precisa ele não é bem gasto também. Então tem esses dois lados aí da moeda, né? Então precisa realmente, as empresas precisam preparar, estruturar melhor seus processos de segurança, prevenir, pensar na reação também, se tudo é errado, o que eu vou fazer, como eu já citei anteriormente. É, de fato, a questão de maturidade, né, que precisa ser aumentada, já aumentou, mas ainda tem um caminho aí, se a gente comparar com outros mercados. Perfeito. Nós conversamos com Valmir Freitas, da Kroll. Valmir, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo. Obrigado, viu?